Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente, professora Natália de Carvalho. E eu, professora Camila de Carvalho. E hoje nós vamos aprender mais um pouco sobre conto de enigma. Vocês lembram que na aula anterior nós conhecemos um conto de enigma, que era um incrível enigma do galinheiro? Nós descobrimos que enigma quer dizer mistério, quais são os elementos que são presentes num conto de enigma, certo? E hoje nós vamos ampliar ainda mais. Vamos observar o conto que até apareceu na aula passada, que a professora Valentina representou para vocês no intervalo das aulas entre a nossa aula e a aula da professora Andréia, que é da velha contrabandista. Certo, Camila? Isso, e não podemos esquecer que é um escritor muito famoso, Stanislau Ponte Preta. Ele sempre traz um conto de enigma, aquele mistério, mas sempre no final traz uma coisa divertida e é muito bacana. Hoje, antes de tudo, a gente vai falar um pouquinho de um assunto muito importante, né, para Natália? Camila? A leitura. A leitura. A leitura é extremamente importante. Ela é importante porque a gente olha em todo lugar que a gente vê. A gente olha lá no supermercado, às vezes para comprar um produto, para fazer uma receita, para ter ideias. E o livro, olhando nesse livro para a Natália, o que você consegue imaginar? Olha só que bacana, né? Tem a leitura de gráficos, né? A imaginação flui, olha só que bacana, as crianças estudando, lendo até também pelo tablet, pelo celular. A leitura é importante sempre, pessoal, porque além dela ampliar nosso conhecimento, o nosso vocabulário fica mais rico, nossas ideias ficam melhores, mais esclarecidas, né? A nossa escrita fica mais correta e nós temos menos chances de cometer erros com a ortografia. Então a leitura é muito importante. Mas pensa assim, ó, em vez de você ler por obrigação, tente fazer disso um momento prazeroso, escolha aquele ambiente gostoso, sem muito barulho por perto, que de repente você vai estar viajando e nem vai estar se dando conta do que está ao seu redor. É muito bacana. E vamos fazer uma proposta para eles? Vamos! Ó, fica para vocês essa dica e eu quero saber de semana que vem. Vocês vão pegar um livro, uma história que a Pro mandou, ou aquele livro que você gosta muito, mas tente sempre pegar um livro que ainda você não leu e faça essa leitura. Vai lá no quintal, no silêncio, e a semana que vem vocês vão contar pra gente o que vocês aprenderam com essa leitura. Combinado, Pro Natália? Combinado. Então simbora pra nossa aula hoje, Camila? Vamos lá. Então, como eu falei no início, hoje a história é A Velha Contrabandista. É o nosso conto de enigma de Stanislau Ponte Preta, certo? Então vamos lá. A Velha Contrabandista. Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava pela fronteira montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. A velhinha parou. Então o fiscal perguntou assim para ela: E aí, nesse pedacinho aí do texto, nós temos a apresentação de um conto de enigma. Como que ele tem que ser? É um momento em que conhecemos os personagens e o ambiente da narrativa. Em todo texto tem a apresentação. E nesse texto de A Velha Contrabandista, quais são os personagens? É o guarda da alfândega. Você sabe o que é alfândega, Pro Natália? É quando fica a fiscalização, né, entre dois países e ficam os policiais para fiscalizar quem entra, quem sai, se entra com mercadoria não declarada de outro país. Isso! Certo? E aí nós temos então o personagem da vovozinha, do guarda da alfândega. E quais são? O que mais tem? Nós temos o saco misterioso. Sim. Nós temos a lambreta. Sabe o que é lambreta? Uma motinha, né, Pro Natália? Sim, uma lambreta. Então, nós já descobrimos o personagem nessa história e o ambiente dessa história. Vamos lá continuar para a gente descobrir mais. Então, vamos lá. Escuta aqui, vovozinha. A senhora passa por aqui todo dia com esse saco aí atrás. Que diabo a senhora leva nesse saco? A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais os outros, que ela adquirira no odontólogo e respondeu: É areia. E nesse pedaço nós temos a complicação. O que é a complicação?
É o momento em que o conflito da narrativa se apresenta, ou seja, o que precisa ser resolvido. Aqui, na Velha Contrabandista, há uma complicação. Que complicação que é essa? Eles querem descobrir o que tem naquele saco. Ele está intrigado, ou seja, ele quer saber o que tem ali. Então, esse é o momento da complicação do texto. Sim. Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou. O fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou a velhinha que fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora, com o saco de areia atrás. Mas o fiscal ficou desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com muamba, dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que é que ela levava no saco. E ela respondeu que era areia, uai. O fiscal examinou. E era mesmo. Durante um mês seguido, o fiscal interceptou a velhinha. E, todas as vezes, o que ela levava no saco era areia. Isso, e nesse momento nós temos o clímax. O que é o clímax? O clímax é o conflito. O conflito se torna muito, mas muito sinistro. É o ponto mais tenso da história. Aqui, Pro Natália, ele tem todo um clímax, é aquele frio na barriga, sabe? A gente quer descobrir o que está acontecendo naquela história, qual é o enigma. E qual é o enigma desse texto? Ah, ele quer saber o que ela tanto leva nesse saco, né? Que ela passa todo dia, passou um mês seguido, todo dia montada numa lambreta, com o saco atrás. E todo dia ele parava ela e perguntava o que era. E ela falava que era areia. E ele estava desconfiado, né? Esse é o clima. O que será que era que estava ali? Eu não sei, mas eu já fico, ó, toda arrepiada. Tô animada, eu tô quero ansiosa. saber. O que será que vai acontecer na história? Vamos continuar. Então vamos lá. Diz que foi aí que o fiscal se chateou. Olha, vovozinha, eu sou o fiscal da alfândega com 40 anos de serviço. Manja essa coisa de contrabando pra burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. Mas no saco só tem areia, insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta quando o fiscal propôs. Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não apreendo, não conto nada a ninguém. Mas a senhora vai me dizer qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias. O senhor promete que não espalha? Quis saber a velhinha. Juro, respondeu o fiscal. É a lambreta! É uma história, lembrando, de Stanislau Ponte Preta, e sempre nessa história de conto de enigma... Tem humor, né? Exatamente. E aí nós temos o quê? O desfecho. O que é o desfecho da história? É para o bem ou para o mal. O conflito se desfaz. Seja de maneira feliz ou infeliz, o enigma se dissolve. Ou seja, Pro Natália, nesse conto de enigma, a gente resolveu, né, o conto todo do enigma, aquele mistério. E qual era o mistério? Descobrir o que tinha na areia. E aí, o guarda já estava tão desesperado que ele queria saber, ele estava curioso. Imagino que você aí de casa também estava curioso, para saber o que era. E qual era o enigma, Pro Natália? Olha, ninguém suspeitava, né? Mas o enigma era que cada dia ela passava com uma lambreta diferente. E ele ficou tão, mas tão preocupado com aquele saco atrás da lambreta que ele não percebeu que cada dia era uma lambreta nova. Tá vendo só? Tava nos nossos olhos e a gente também não percebeu. Você de casa percebeu? Acho que não, né? Então, quais são os elementos que tem que ter no conto, Pro Natália? Ah, nós temos, né, o início, né, a apresentação, quando a gente coloca quais são os personagens, o cenário. Vamos lembrar que na aula passada nós falamos da importância de detalhar todo o cenário, o lugar onde acontece o conto. Por quê? Porque aí o leitor, que nesse caso fomos nós, né, nessa história, a gente consegue fechar os olhos e imaginar todinho todos os detalhes. Nesse caso dessa história, falou da lambreta, falou que era onde? Na alfândega, falou que o policial parava ela, que ela estava montada na lambreta, que ela tinha poucos dentes, não foi isso? Então é uma história, um conto cheio de detalhes. E depois nós tivemos o quê? A complicação. Isso, foi aquele momento lá que ele está tentando resolver o que está ali
naquele saco de areia. Sim. O clímax, que Ah, é é a parte aquele... mais legal. Isso, aquele momento tenso da história. E no fim, O desfecho. isso mesmo. Todo conto de enigma precisa ter um mistério desvendado, certo, turminha? Mesmo que ele não seja assim um mistério, né, um final feliz, pode ser feliz ou triste, mas o mistério precisa ser desvendado, certo? E esses 4 precisa ter lá na escrita de vocês, quando vocês escrevem um texto, quando vocês vão ler um livro ou uma história. Garanto que vocês prestarem atenção, vocês vão achar. Não é para Natália? Sim, com certeza eles vão achar. Afinal, um conto de enigma precisa ter tudo isso para ficar bem completo. Fora todos os elementos que nós já apresentamos na aula passada, certo? Sim. Eu adoro conto de enigma. Ai, eu também, um conto de mistério, de enigma, né? Muito bacana. Isso. E aí, então, a nossa aula vai continuar um pouquinho hoje com gramática. Gramática, vamos estudar então a nossa língua portuguesa. E o que a gente vai aprender hoje, Pro Camila? Hoje nós aprenderemos sobre advérbio e locução adverbial. Advérbio. Advérbio tem a ver alguma coisa com verbo, Pro Camila? Tem tudo a ver com verbo. E verbo a gente já aprendeu em todas as nossas aulas antepassadas, né? Sim. E aí, explica um pouquinho, para Ana. Vou explicar então. Vamos retomar o que é verbo? Verbo é a palavra, certo? Que indica o quê? Ação, estado ou fenômeno da natureza. Nós já explicamos aqui na aula, né? Mas vamos retomar. O que é ação? É um movimento. Olha aí no desenho na tela, né? Caiu, quebrou o vaso. Porque o vaso caiu. Então, é um verbo. Cair é um verbo. Escrever, pular, brincar, dormir também são movimentos, né? São ações. Fenômeno da natureza. No caso aí, tá chovendo. Mas pode ser ventar, relampear. E tem o estado, pessoal. Estado, no caso, repare aí, ele está doente, certo? Ele não ele não fica sempre doente, mas no momento ele está doente. Então, é um estado. Então, verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Isso mesmo. E se a gente já aprendeu e já retomou o que é verbo, fica mais fácil de aprender o que é advérbio. Então, vamos lá. Já recordamos e vamos aprender advérbio. O que é o advérbio? O advérbio, ele modifica o sentido do verbo. E se verbo a gente já aprendeu, fica muito fácil. Como que eu sei, Pro Camilo, o que é um advérbio? Vamos lá. Advérbio são palavras invariáveis que indicam as circunstâncias em que ocorrem as ações verbais. Ou seja, o advérbio modifica o verbo. Olha nessa frase. Eu leio sempre. Qual é o verbo dessa frase? Leio. Vem lá do verbo ler. E quando eu falo sempre, eu estou usando um advérbio. Então, eu leio sempre. Mudou o advérbio, que é sempre, muda o sentido do verbo. Então, eu poderia falar, eu leio devagar. Eu leio todo dia. Eu leio de vez em quando. Isso. E todas essas são um advérbio. Ele muda o sentido do verbo. Fácil. Muito fácil. Mas vamos ver um exemplo, que eu acho que fica melhor para eles visualizarem e aprenderem, Pro Camila? Então, vamos lá. Os tipos de advérbio. São 7 tipos de advérbio. Então, vamos lá. Nós temos advérbio de... Olha aí na tela. Temos advérbio de tempo, de lugar, de modo, advérbio de afirmação, negação, intensidade e dúvida. 7, será que você vai ficar confuso? Não, nós trouxemos exemplos para que você aprenda, certo? Então, vamos lá. Para o primeiro, quais são os advérbios de afirmação? São as palavrinhas-chave que vai afirmar, vão estar presentes na frase para afirmar algo. Então, são as palavras sim, certamente, efetivamente e realmente. Temos também o advérbio de dúvida. Acaso, porventura, possivelmente, provavelmente e talvez. Quando eu uso essas palavras, eu estou falando de um advérbio de dúvida. Temos o advérbio de intensidade. Quando a gente indica, né, que aquilo é intenso, então pode ser a palavrinha bastante, bem, demais, mais, menos, pouco, muito, quanto, quase
e tanto. Essas são as palavrinhas-chave para indicar um advérbio de intensidade. Nós temos também o advérbios de lugar. Abaixo, acima, adiante, além, ali, aqui, atrás, através, junto e longe. Todas as vezes que eu utilizo essas palavrinhas, eu estou falando um advérbio de lugar. Temos o modo, advérbios de modo. Então, são as palavras assim, bem, depressa, devagar e quase todos terminados em mente. Então, fielmente, levemente, tem aqui divertidamente. Lembra daquele filme da Disney, Divertidamente? Ele é um advérbio. Nós temos também o advérbio de tempo. Agora, ainda, amanhã, antes, breve, cedo, depois, hoje, logo, ontem e etc. Todas as vezes que eu utilizo essas palavras, estou falando de advérbio de tempo. Lembrando só para a Natália, antes da gente continuar, que são exemplos, mas existe mais palavras de advérbio. Combinado? Então, vamos para o último. Temos advérbio de negação. Então, são eles: não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma nenhuma, tampouco. Pessoal, repare aí, tampouco. Tá vendo que é uma palavra que escreve juntinho? Não é tão pouco. Tampouco quer dizer também não. Por isso que ele é um advérbio de negação. Temos também aí de jeito nenhum. É uma palavrinha que indica um advérbio de negação. Isso. E já que a gente aprendeu o que é advérbio, nós vamos também aprender sobre locução adverbial. O que é locução adverbial? É o conjunto de duas, ou mais palavras que têm o valor de um advérbio. Então, olha lá, o exemplo. Nós temos alguns exemplos. Quando a gente utiliza a locução adverbial, nós não utilizamos somente uma palavrinha, nós utilizamos mais de uma palavrinha. Então, por isso, locução adverbial. Sim? Olha lá alguns exemplos. Nós temos lá, às pressas. Às pressas é uma locução adverbial. De repente. De vez em quando. E à tarde. Todas essas palavras são exemplos de locução adverbial. Nós temos outras, mas nós trouxemos algumas para vocês entenderem o que é locução adverbial. Vamos lá para o exemplo que a professora Natália vai dar. Então, olha aí. O gato fugiu ontem, certo? O gato fugiu ontem. Ontem é um advérbio. É um advérbio de quê? De tempo. Por quê? Porque foi ontem que o gato fugiu, certo? E como que eu vou transformar numa locução adverbial? Eu preciso ter duas palavrinhas. Então, e aí fica como? O gato fugiu à noite, Mais detalhado ainda, à noite. Então, o gato fugiu à noite. Então, retomando. O gato fugiu ontem. Quando eu uso uma palavra só, o ontem é um advérbio de tempo. E, usando a locução adverbial, passa a ser o gato fugiu à noite. Certo? Agora, para ficar melhor para o Camila, a gente vai chegou a hora que eles gostam, que é a hora que a gente treina. Isso mesmo. Vamos na tirinha? Vamos! Então, na tirinha do Garfield, vocês gostam de tirinha, pessoal? Eu adoro, Muito legal, aquela leitura rápida, Geralmente composta de 2, 3 ou até 4 quadradinhos, Então, vamos lá. É muita areia para o meu caminhão. Olha o John falando. E ela responde, com certeza. Humildade não funciona. Com certeza. A palavrinha aí, com certeza, é uma locução adverbial, porque eu precisei usar duas palavras para dar esse sentido, Com certeza. É uma locução adverbial. Reparem que está no segundo e no terceiro quadrinho. Isso mesmo. Ficou bem fácil, Então, agora, nós vamos praticar. E aí, hoje, nós trouxemos um jogo que é inspirado naquele programa, Qual é a música? Hoje é Qual é advérbio? Que a gente precisa agradecer, porque a nossa formadora, a Luciana, que fez com muito carinho pra gente, pra você também. Ela tá ficando, expert nos jogos, Um beijo, Lu! Um beijo, Lu! Então vamos brincar pro Camila? Vamos brincar. Então vamos explicar como que funciona. O jogo, então, vai tocar trecho, de música e a sua professora pode enviar para você. Vai ter, o símbolo do som e você clica se você quiser ouvir a música para você recordar.
e junto vem a foto do filme onde ela aparece. E nesse trecho de música, que foi retirado, né, ele tem um advérbio. E você vai adivinhar se é um advérbio de modo, de afirmação, de lugar, de intensidade. Vamos embora? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos jogar então. O primeiro, então, olha que bacana. Olha aí na tela. Muda aí pra Natália pra gente então jogar. Olha que legal, é do filme Enrolados. E aí a parte que a Rapunzel canta. Vou colocar a música, certo? Vou tentar arriscar um pouquinho, mas você vai ficar com ela aí na tela. Presta atenção então, hein? Tantos dias olhando das janelas, tantos anos presa sem saber, tanto tempo nunca percebendo como tentei não ver. Mas aqui, à luz das estrelas, eu adoro esse filme, adoro. Então, a palavrinha aqui, será que esse advérbio é um advérbio de modo, de lugar ou de dúvida? O que você acha, pro Camila? Aqui eu estou falando de um lugar, não é? Estou falando nesse momento, não é, pro Então, Natália? será? Então, vamos colocar o que? Lugar? Vamos tentar. Então, vamos ver se a gente acertou, ó. Vamos lá. Coloca lugar aí, que a gente vai ver. Uau! Olha lá, ela que rockstar. Tá parecendo a Pro Camila o dia que trouxe o violão aqui que tocou, né? É verdade? A nossa Rapunzel. Isso. Então, vamos embora pro outro. Vamos. Coloca aí pra gente, então. Vou colocar. Próximo. Então, nós temos aí esse filme que é a minha paixão. Desde que eu era lá criancinha, adorava ir no cinema assistir esse filme. É do Rei Leão, Hakuna Matata. E aí, a gente lembra lá daquele filme, ó. Hakuna Matata, é lindo dizer... Hakuna Matata, sim, vai entender. Eu adoro essa música, Pro Natália. Ai, é muito legal, né? E aí nós temos o sim. O sim. Quando eu estou falando do sim, eu acho que fica fácil essa. Ah, né, essa Pro tá muito Natália? fácil. É quando eu muito estou fácil. afirmando. Quando a gente responde sim, mãe. Então estão afirmando. Ele tá falando, né? Sim, vai entender. Isso. Então coloca aí a afirmação. Vou colocar a afirmação. Acertamos! Acertei! Muito bem, agora o próximo. Vamos lá. pro próximo. Ai, é do filme da Pocahontas. Você já assistiu o filme da Pocahontas? É muito legal, né? Então vamos lá analisar esse trecho da música que ela canta. Vamos lá. Se pensa que essa terra lhe pertence, você tem muito ainda o que aprender. Pois cada planta, pedra ou criatura está viva e tem alma, é um ser. A palavra, o advérbio muito. Muito. É lugar, é negação ou é intensidade? Muito. Vamos pensar, pensa aí. Muito. Muito indica o quê? Intensidade. Então vamos lá, vamos verificar. Parabéns, você acertou. Isso mesmo. Ai, a Moana. Ai, a Moana, adoro A Moana é Moana. tão linda. Você gosta do filme da Moana? Olha que legal, a gente está trazendo trecho de música para vocês, que vocês já conhecem, que com certeza eles já escutaram, né? Olha lá. Será que eu vou? Ninguém tentou. Esse será, Pro Natália, esse será. Que será, hein? Ixi. E aí, vamos ver? Eu acho que eles falaram que é afirmação. Você acha? Será? Será? Vamos ver? Vamos tentar. Se errar, não tem problema, não tem né? problema, não. Eu acho que eles vão falar que é afirmação, mas eu não tenho certeza, não. Eu acho que é outro. Ah lá, pessoal, não é. Tenta novamente. Espera aí, não tem problema. E não tem problema, a gente tá aqui para aprender. Isso. Então, será? Quando eu falo assim, será que eu vou? É dúvida, né? Eu tô duvidando. dúvida. Então, coloca aí dúvida pra gente saber se a gente tá certa. Uau! Agora sim! Muito bem! Agora sim! Próximo. Ai, é o filme preferido da minha filha. Ela adora a Bela e a Fera. E eu também. Nesse trecho aí eles estão dançando, né? Tão romântico. E aí tem a música. Vamos colocar pra gente ouvir? Que é linda. Nada o detém. É uma
advérbio sempre, sempre. Será que ele indica modo, lugar, tempo ou negação? Eu tô falando sempre, né, pra Natália? Sempre. É toda hora, todo momento. Então, eu acho que é tempo, né? É tempo, né? Porque, poxa vida, não é negação, não é lugar, também não é modo. Não. Então, muito bem! Olha, Bela! Vamos lá, para mais uma, então. Estão gostando, pessoal? Ah, eu acho que sim, com certeza. Olha lá, então nesse desenho, né, temos aí, são 3 meses de férias que passam depressa. Curtir é a prioridade. Temos que aproveitar bem, então vamos nessa. Mas tem que rolar novidade. O advérbio depressa, ele indica afirmação, dúvida ou modo. Olha aí, até no movimento que eles estão fazendo lá, presta atenção. É o quê? É o modo. Acertamos! Uhul. Vamos para a última, para Camila? Para a última. Ah, eu acho que essa a gente podia cantar juntas. Ai, vamos! Porque nesse calor que tá fazendo, eu queria estar na neve. Eu também queria brincar na neve. Você quer brincar na neve, para Camila? Ah, eu quero, vamos pra Eu quero, então vamos colocar o som aí, vamos, hein? a gente vai cantar junta. Olha lá. Você quer brincar na neve de alguma coisa que eu não sei? Não sei mesmo. Eu não sei. E esse não? Ah, pra Natália, esse não é muito fácil. Não. Eu estou negando. Esse tá muito fácil. Eu estou negando, né? Então é um advérbio de negação. Isso Vamos ver se a gente mesmo. acertou? Olha lá. Opa. Uau! Muitas palmas que merecemos, hein? Você também, que você gostou? Então pode jogar, joga de novo, brinca com o pai, com a mãe e vai testando o seu conhecimento. Porque não tem que decorar, a gente precisa aprender. Quando a gente aprende, a gente assimila tudo isso, a gente usa para o resto da nossa vida com muito mais facilidade do que a gente decorar as coisas, certo? E sabe o que é mais legal, para Natália? A gente trouxe trechinhos de música, né? Sim. Para vocês perceberem que tem no trecho de música, às vezes num versinho, às vezes até lá num outdoor, escrito em algum mercado, tudo tem, né, um advérbio ou uma locução adverbial. Combinado? Comecem aí, ó, a jogar e vocês vão aprender muito rapidinho, né, Fran Natália? Com certeza. Caprichem nas atividades do 7º bloco, dê o seu melhor e a gente volta, né, pra Camila? Com certeza a gente volta. Um beijo, turminha. Tchau! Até mais! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Pro Paula e hoje eu vim aqui para contar uma história para vocês. Uma história da menina bonita do laço de fita, da autora Ana Maria Machado. Mas antes de começarmos, vamos cantar a canção da história. Lá na montanha tem uma casinha, toda enfeitadinha, cheia de florzinhas. Lá na casinha, em cima da montanha, mora a menininha que gosta de historinha. Quem quiser ouvir o que agora eu vou contar, suba na montanha e fique quieto assim. Shhh. A história de uma menina, a menina bonita do laço de fita. Uma menina linda que tinha uma pele pretinha, pretinha, bem escura e lustosa, igual o pelo da pantera negra quando toma chuva. Seus olhos pareciam 2 azeitonas pretas. Brilhavam, brilhavam. Ela era linda, 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 com um cabelo pretinho que a mamãe adorava fazer trancinhas e enfeitar com laços de fita. Parecia uma princesa da África ou uma fada do reino do luar. Perto da casa desta menina morava um lindo coelhinho. Você já viu um coelhinho? Um coelhinho todo branquinho, com um nariz vermelhinho tremelicando o tempo todo. Esse coelho, ele era apaixonado pela menina. Ele adorava a cor dela, mas ele achava que tinha um segredo para ela ser tão pretinha. Então, todos os dias, ele ia até a casa da menina, batia na porta e falava assim para ela: menina bonita, do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas logo inventava alguma coisa. Pensou e disse:
Já sei! Sabe o que é, seu coelho? Quando eu era pequena, caí dentro de uma lata de tinta e, tchigum, fiquei pretinha assim. O coelho, então, teve uma grande ideia. Foi procurar logo, sabe o quê? Um vidro de tinta. Se pintou todo, se pintou todo, se pintou todo. Ficou pretinho, mas no mesmo tempo veio uma chuva. E foi-se embora todo aquele pretume. Coitadinho do coelho, ficou triste, 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 mas não desistiu. Voltou na casa da menina, bateu na porta novamente. Menina bonita, do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas logo pensou. Já sei! Sabe o que é, seu coelho? Quando eu era muito pequeno, tomei muito café! Fiquei pretinha! O coelho, então, correu para sua toca. Sabe o que ele fez? Muitas xícaras de café. Bebeu café. Perdeu o sono e passou a noite toda fazendo muito xixi. Coitadinho, nada de ficar pretinho. Mas ele não desistiu. No dia seguinte, foi para a casa da menina, bateu na porta. Menina bonita, do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, já estava cansada deste coelho toda hora perguntando para ela, pensou. Sabe o que é, seu coelho? Quando eu era bem pequenininha, comi muita jabuticaba e fiquei pretinha. O coelho correu pela floresta, procurou muito uma árvore, uma jabuticabeira, porque jabuticabeira é a árvore da jabuticaba. Achou várias jabuticabas, comeu jabuticaba. Nada de ficar pretinho, apenas ficou pesado, grandão, com uma imensa dor de barriga. E o que ele ganhou? Um monte de cocozinho redondinho e pretinho, igual jabuticaba. Nada de ficar pretinho. Ficou triste, choroso. Passou outro dia, foi até a casa da menina, bateu na porta. Menina bonita, do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina, já inventando outra história, pensou numa história de feijoada, porque feijoada é feito com feijão preto, mas eis que então apareceu a mamãe dela, uma mulata linda, toda formosa e cheirosa, e disse para coelho, sabe o que é, seu coelho? É artes de uma avó bem pretinha que ela também teve. O coelho, que era bobinho, mas nem tanto, ficou pensando, ué, a menina bonita do laço de fita se parece com a mamãe dela. Então, se eu quiser ter uma filhinha pretinha igual a ela, é só eu procurar uma coelhinha pretinha para me casar? Procurou, até que um dia encontrou uma linda coelhinha preta com lacinhos vermelhos na cabeça. Namoraram, se casaram e tiveram muitos filhotinhos, porque coelho, quando desanda a ter filhotes, meu Deus, não para mais. Vocês querem ver só? Olha só, vou colocar os dois aqui, bem lindos, e vou mostrar para vocês. Tinha coelho de todo jeito, preto de bolinha branca, coelho branco bem branquinho, coelho rosa, muito rosa, amarelo, bem amarelo, marronzinho, até coelho azulado. E, por fim, uma linda coelhinha preta, um charminho, que quando ela andava pela floresta, todo mundo perguntava, coelha bonita do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? E ela logo dizia, artes de uma menina, a minha madrinha. E aí, você gostou dessa história? Para finalizar, quero te dizer uma coisa. Ninguém precisa ser igual a ninguém. Todos diferentes, somos muito especiais. E para agora, vamos terminar a nossa história com a nossa música. A hora da história já acabou. E quem gostou, bate palmas, por favor. Feliz Dia da Criança!
Oi, tudo bem com vocês? Eu me chamo André Armênio e voltei para mais uma aula de matemática dos quintos anos. Vocês se lembram na nossa última aula, onde a gente começou a estudar as frações? Bom, para a aula de hoje eu trouxe mais frações, mas para a gente começar esta aula, pergunto, vocês já viram Tangram? Aquelas pecinhas que são 7, que a professora brinca com vocês de quebra-cabeça? Eu vou contar uma história para vocês muito show sobre o Tangram. Presta atenção lá. A lenda do Tangram. Há muito tempo atrás, na antiga China, um monge chamado Tung atribuiu ao seu amigo Xin uma grande missão. Ele teria que viajar pelo mundo e desenhar tudo o que visse com muita atenção. Na placa de argila, começou a ilustrar. De tão encantado, se distraiu, tropeçou e caiu, deixando o quadrado se partir em 7 pedaços. Xin ficou desesperado, mas logo percebeu que os 7 pedaços eram mágicos e pelo caminho formou, e com as 7 peças desenhou homem e cavalo cavalgando, gato imponente, coelho valente, galinha do mato, ponte diferente, casa encantadora, barco navegando, entre outras coisas. Ao retornar, ele contou ao mestre Tung o que se passou. E ambos concluíram que a missão havia sido cumprida, pois, com as 7 peças partidas, as formas criaram vida. E aí, gostaram da nossa história? Muito show, né? Bom, vamos continuar então? Tangram eu falo mais tarde. Vamos começar recordando tudo aquilo que nós vimos sobre fração. Frações são partes que dividimos igualmente, podendo ser de uma figura ou quantidade. E aí eu trouxe umas imagens que nós vimos na última aula. Olha lá, um retângulo dividido em 8 partes, onde uma parte é 1/8. E 4 balas divididas em 2 grupos, onde um grupo vale meio. Beleza? Só que hoje nós vamos explorar frações como medida. Então, nós vamos usar muitos objetos para vocês compreenderem melhor as frações. Beleza? Vamos usar as seguintes peças do mosaico. Eu tenho aqui 4 polígonos de um mosaico. Primeiro, precisamos nomeá-los. Eu tenho o hexágono, que é esse amarelo, o trapézio vermelho, losango azul e o triângulo, que é verde. Agora, vamos trabalhar com esses mosaicos. Falou? Mas onde nós vamos trabalhar? Na mesa. Vamos lá trabalhar na mesa, que eu adoro. Eu tenho aqui um hexágono. Vamos imaginar que, pegando o hexágono como o meu todo referência, eu quero saber quantas peças dessas vermelhas eu consigo cobrir todo esse espaço. Então, vamos lá. Hexágono, coloco um aqui, coloco outro aqui. Quantas peças eu precisei para preencher? 2. Pergunta. Se o meu todo referência foi dividido em 2 partes iguais, qual vai ser a fração que representa essa
única parte? Pensa aí. Se você disse 1/2, acertou. Agora vamos trocar? Não quero mais esse. Eu vou pegar o losango. O losango é esta figura azul. Eu quero saber quantos losangos eu vou precisar para cobrir o espaço do meu hexágono. Então, eu vou montar quebra-cabeça mesmo. E é isso que é muito legal com as peças. Olha lá. Eu precisei usar 3 peças para cobrir todo o meu espaço, certo? Agora, se o meu todo referência foi dividido em 3 partes iguais, se eu pegar uma única parte, qual vai ser a fração correspondente? Se você pensou 1/3, acertou. Olha, tá ficando craque. E é gostoso. Agora eu vou pegar o hexágono novamente e vou cobrir com os triângulos verdes. Preciso saber quantos triângulos vão cobrir todo o meu hexágono. E aí, novamente, vamos montar. Um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui, dá 4. Agora 5, agora 6. Eu precisei usar 6 triângulos para cobrir todo o meu espaço. Então, o meu todo referência, que era o hexágono, foi dividido em 6 partes iguais. Se eu dividir em 6 partes iguais, qualquer peça verde que eu pegar vai corresponder a 1/6, certo? Vou mudar meu todo referência agora. Agora, não vou usar mais o hexágono. Eu vou usar a minha peça vermelha, olha lá. Ela vai ser a peça que eu vou ter que cobrir. Com o quê? Vamos cobrir com os triângulos? Então, eu vou pegar o triângulo e vou cobrir. Nossa, que interessante! Esse é metade, né, do hexágono. Para cobrir o hexágono com triângulos, eu usei 6. Olha agora, para cobrir essa, eu usei 3 peças. Se eu usei 3 triângulos para cobrir essa peça, um triângulo só corresponde a que fração? A 1/3. Certo? Agora, a última dessa. Vamos pegar o nosso losango. Nossa, professora, mas formava um losango lá no hexágono. Vamos colocar, então, os triângulos para cobrir a imagem. 1, 2. Olha que maravilha. Eu preciso de 2 triângulos para cobrir o meu losango. Se eu preciso de 2, então o meu todo referência foi dividido em 2 partes iguais. Se eu pegar uma única peça, qual vai ser a minha fração correspondente? 1/2. Beleza? Espero que vocês tenham entendido por quê. Vamos para a nossa tela. Agora, vamos compilar nossas ideias. Vamos juntar todas as nossas ideias sobre os mosaicos. Nós temos o hexágono como todo referência, composto com outras figuras. Aqui, eu coloquei todas elas juntas. Vamos pensar. Eu preciso saber 2 frações que representam a minha parte vermelha. E já vimos lá que eu posso representar a fração como 1/2. Ah, mas eu quero 2 frações. Mas não quero só 1/2. Vamos colocar triângulos. O triângulo, 6, mas eu não quero a peça inteira, eu quero a vermelha. Olha lá na vermelha,
cabem 3 triângulos de 6. A fração vai ser 3/6. Agora, vamos ver uma outra peça? Vamos representar a parte azul. A parte azul, vocês se lembram que eu coloquei 3? Uma delas somente equivale a 1/3. Certo? Agora, a fração verde. Foi quando eu peguei o hexágono e cobrir com triângulos verdes. Se eu tinha 6 triângulos, cada uma delas representava 1/6. Legal, né? E fácil. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar com as barras Kuissner. Pessoalmente, eu adoro essas barras. Para entender fração é uma maravilha. Vocês já usaram várias vezes na sala de aula, desde lá do primeiro ano. Em algum momento, a professora mostrou para vocês. Para vocês lembrarem, eu coloquei na nossa tela, do lado, quanto é que valeria cada barrinha dessa, pensando na barra branca, tá bom? E ela não vou tirar da tela para vocês não se perderem na quantidade. Então, vamos ver fração. Nós vamos comparar a barra laranja. Barra laranja vale 10. Ela vai ser o nosso todo referência. Eu quero saber quantas barras amarelas formam a laranja. Olha para mim na lateral, quanto que vale a amarela? 5. Então, quantos 5 cabem dentro do 10? Eu tenho laranja, 1 amarela, 2 amarelas. Se eu peguei meu todo referência e dividi em 2 partes iguais, cada barra amarela corresponde a que fração da barra laranja? Meio. Cada barra amarela corresponde a 1/2 da barra laranja. Fácil, né? Vamos complicar um pouquinho, né? Barra laranja de novo? Quero saber agora as barras vermelhas. Olha na lateral de novo aí. Quanto que vale a barra vermelha? 2. Quantos 2 cabem no 10? Então, pegamos laranja, vamos preencher de vermelha. 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo! Cada barra vermelha corresponde a que fração da barra laranja? Meu todo referência foi dividido em 5 partes iguais. Cada parte representa 1/5. Cada barra vermelha corresponde a 1/5 da barra laranja. Tá muito fácil. Vamos complicar um pouquinho mais? Atenção, vamos pegar agora a barra azul como todo referência. A barra azul vale 9. Quantas barras verde claro formam a azul? Olha na lateral, barra verde claro vale 3. Eu quero saber quantos 3 cabem dentro do 9. Então, peguei azul, vou pegar as verdes. 1, 2, 3. Atenção! Cada barra verde claro corresponde a que fração da barra azul? Cada barra verde claro corresponde a 1/3 da barra azul. É muito fácil isso. Vamos complicar só mais um pouquinho. Quantas barras brancas formam a azul? Já sabemos que azul vale 9. A branca, olha na lateral, vale 1. Então, vamos colocar quantas peças? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ótimo! Cada barra branca corresponde a que fração da azul? Quem pensou em 1/9 acertou. Cada barra branca corresponde a 1/9 da barra azul. Fácil, né? Se a gente tem a peça para comparar, fica muito mais fácil. Ai, professora, eu não tenho essa peça. Corta com papel. É muito mais fácil. Agora, qual é a fração maior? A situação é a seguinte. Eu tenho o meu todo referência, que vale 1/2. E embaixo eu tenho algumas subdivisões. Então, embaixo eu peguei 10, pintei 1. Embaixo estão pintados 5 de amarelo.
Vamos reconhecer as frações primeiro. Primeiro é um inteiro, depois é um décimo, depois é um meio. E agora, qual é a fração maior? Um décimo ou um meio? Nossa, o denominador 10 não é maior que o denominador 2? Mas não tinha que ser um décimo maior? Olha lá. Por que a fração 1 meio é maior que um décimo? Quanto maior for o número de partes em que o todo referência for dividido, menor será o tamanho de cada parte. Então, quanto mais eu dividir, então, 10 partes. Imagina, você pegou uma pizza e você dividiu em 10 partes. E você pegou uma outra pizza e dividiu em 2 partes. Qual vai ser mais vantajoso comer? A que foi dividida em 10 ou a que foi dividida em 2? A que é maior, né? Um meio, certo? Bom, só para vocês entenderem, na matemática, a gente responde uma questão dessa forma. Um meio é maior que um décimo, ou um décimo é menor que um meio. Beleza? Agora, vamos ver uma outra situação. Elas são iguais? Será? Olha lá o meu todo referência. Vamos conhecer as frações. Eu tenho um inteiro, eu tenho 5 décimos e eu tenho um meio. Repara que 5 décimos está de 10 pintado à metade. E embaixo, dos 2 blocos que seriam amarelos, só está pintado metade, que é o meio. Então elas são iguais. Mas por que as frações 5 décimo e 1 meio, elas são iguais? Elas são iguais porque representam a mesma parte do todo referência. E é o que nós chamamos de frações equivalentes, que nós vamos ver com mais detalhes nas próximas aulas, certo? Como é que eu represento? Eu respondo essa pergunta matematicamente. 5 décimos é igual a 1 meio. Joia? Tá muito fácil hoje, hein? Mas e se a fração tiver mesmo numerador? Você lembra? Numerador é o número que fica em cima. E o mesmo denominador, que é o denominador é quando fica embaixo. Quando os dois forem iguais, o que acontece com eles? Olha lá. Então, no primeiro eu tenho um inteiro, depois eu tenho 10 décimos e embaixo eu tenho 2 meios. O que acontece com eles? Ficaram no mesmo tamanho. Atenção, todas elas representam o inteiro. Como que a gente responde isso matematicamente? 10 décimos é igual a 2 meios. Fácil, né? Muito fácil. Agora, vamos representar frações em uma reta numérica. E aqui, na primeira parte, eu trouxe uma outra forma de montar essa reta. Eu não vou dar a reta primeiro. Eu vou explicar algumas dicas de como a gente pode fazer. Para a gente fazer uma reta numérica, se lembra a régua que vocês usam na sala de aula? Então, tem o 0, 1, 2 e assim por diante. Mas entre o 0 e o 1, não tem vários risquinhos? É isso que nós vamos montar. Presta atenção. Utilizaremos a barra laranja como nossa unidade de medida. Agora, utilizaremos a barra branca para nos auxiliar. Já sabemos que equivale a 1 décimo do todo referência. Então, vamos completar lá, tá vendo? Tudo com as barrinhas brancas. Se você contar, vão ter 10 barrinhas. Olha lá o que nós vamos fazer. Já fizemos as barrinhas, mas, se lembra a régua, tem aqueles risquinhos? Vamos fazer os risquinhos, então? Marcamos os pontos de encontro entre as barras. Olha lá, fizemos os risquinhos igual está na régua. Agora, em cada risco, marcamos a fração correspondente. Então, vamos lembrar da régua novamente. Na régua era 1, 2, 3. Não tem uma sequência? Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, só que são frações.
o meu todo referência foi dividido em 10 partes. Então, em vez de eu ter 1, 2, 3, eu vou ter 1/10, 2/10, 3/10, até chegar nos 10/10. Agora, vamos remover as peças e deixar a reta com as subdivisões. Então, vamos tirar essas peças brancas. Tiramos. Olha a nossa régua que linda. Mas eu estou em dúvida. Olhando as duas frações circuladas em vermelho. Vamos circular? 3/10 e 6/10. Qual é a maior? E aí, pessoal? Se você pensou nos 6/10, você acertou, porque 3/10 quer dizer que eu vou ter 3 barrinhas brancas. E os 6/10 eu vou ter 6 barrinhas brancas. Joia? 6/10. Agora vai ficar mais fácil. 100 peças. Qual é o segredo de colocar fração nessa reta? Eu tenho que pensar sempre, fração vamos dividir em partes iguais. Aqui o meu todo referência, que vai do 0 ao 1, foi dividido em 3 partes iguais. Tá vendo os dois risquinhos aí? Dividido em 3 partes iguais? Agora, vamos colocar as frações em toda a reta. Se foi dividido em 3 partes iguais, então eu vou ter 1/3, 2/3, 3/3. Ah, qual é a fração maior? E a fração menor? Atenção, 3/3 vai ser maior que 2/3, que vai ser maior que 1/3. Ou 1/3 vai ser menor que 2/3 e que vai ser menor que 3/3. A maior fração é 3/3 e a menor fração é 1/3. Beleza? Agora, se lembra que nós começamos a aula falando sobre o Tangram? Tangram é uma peça muito show que dá para a gente trabalhar com fração bastante. Então, olha só o que eu fiz. Se você pegar todas as peças, as 7 peças do Tangram e uni-las, você vai formar um quadrado. Só que esse quadrado está diferente. Ele está com as frações escritas. E eu quero que vocês compreendam como foi que a gente chegou nessas frações, tá bom? Só que para isso nós não podemos esquecer que dividir o todo referência em partes iguais. Então, vamos começar com 1/4, para a gente compreender por que eu marquei 1/4 aí. Então, eu vou pegar o quadrado montado pelo Tangram e vou preencher com todas as peças triangulares grandes. Eu usei 4 triângulos. Se eu usei 4 triângulos, um triângulo só equivale a 1/4, certo? Agora, que tal se a gente dividir esse Tangram em triângulos pequenos? Porque tem o triângulo grande, o médio e o pequeno. Vamos encher de triângulo pequeno? Vamos ver quantos cabem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Se vocês olharem o espaço do triângulo pequeno no Tangram pintado, ficou fácil, hein? Todo referência dividido em 16 e eu estou pegando um triângulo só. Então, eu vou ter 1/16 e 1/16. Nossa, agora ficou bico. Vamos reparar lá. Eu vou olhar esse quadrado que está quase no centro do Tangram. Eu usei 2 triângulos. Se um triângulo é 1/16, faço 2 triângulos, 2/16. Agora vamos olhar o triângulo médio. 1, 2. De novo, hein? Um triângulo verde equivale a 1/16. 2 triângulos verdes, 2/16. E para encerrar, só falta o losango. O losango
cabem 2 triângulos pequenos. Cada um é um 16avos, então nós vamos ter 2 16avos. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês para a semana que vem. 2 16avos eu posso escrever de uma outra forma. Eu posso dizer que 2/4 posso escrever de uma outra forma. Se lembra durante as aulas que eu falei, olha, esse daqui nós vamos ver mais para frente? E vamos fazer isso na próxima aula. Combinado? Eu realmente espero ter ajudado vocês. Façam com amor e carinho. Na hora que vocês forem fazer as atividades, vocês viram que eu usei muito material para mostrar a fração? Se você não tiver o material, desenha. Ah, eu não tenho o hexágono. Desenha o hexágono. Ah, eu não tenho o tangram. Desenha o tangram. Se você desenhar, fica muito mais claro para vocês entenderem o que é que vocês têm que fazer. Combinado? Espero ter ajudado bastante vocês. Até a próxima. Beijo. Fui.